Olá, meu nome é Raíssa Maturana. E eu sou Jennifer Garcia. Somos do Colégio Senes, estudante de Técnico de Radiologia da professora Aline. E hoje vamos falar sobre ressonância magnética. O que é ressonância magnética? Ressonância magnética é um exame de diagnóstico por imagem que consegue criar imagens de alta definição dos órgãos internos através da utilização do campo magnético. A ressonância magnética não utiliza radiação ionizante, porém seu campo magnético é muito forte, então tem que tomar todo o cuidado ao realizar o exame com algum elemento metálico. A história da ressonância magnética. A ressonância magnética foi descoberta em 1946, atribuída a dois cientistas, Felix Bloch e Edward Purcell, que no ano de 1952 ganharam o Prêmio Nobel pela descoberta da ressonância. Entre o ano de 1950 a 1970, a ressonância magnética ela foi desenvolvida e utilizada para análises moleculares, químicas e físicas. Em 1971, Raymond demonstrou que há diferença no tempo de relaxamento de diferentes tecidos e tumores. Com isso, incentivou cientistas a considerar a ressonância magnética como um importante método de detecção de doenças. A ressonância magnética ela foi apresentada em 1973 por Paul Lauterbur. Foi o mesmo ano onde a tomografia computadorizada foi introduzida por Montfield. Richard, ele propôs o exame de ressonância magnética utilizando a quantificação em fase e frequência e a transformação de Fourier. O que é Fourier? Fourier é uma técnica que permite mapeamento da função de várias regiões do cérebro. Richard, em 1991, também ganhou o Prêmio Nobel em Química pela descoberta da técnica citada. Em 1977, Peter Mansfield desenvolveu a técnica ecoplanar, que antes mais tarde originou-se em imagens de vídeo. É importante ressaltar que em 3 de julho de 1977 foi realizado o primeiro exame de ressonância magnética em ser humano. As primeiras imagens eram imprecisas e muito diferentes das imagens geradas por equipamentos atuais. Alguns núcleos do corpo absorvem e reemitem ondas de radiofrequência específica quando estão sob influência do campo magnético. Esse sinal de rádio reemitido contém informações sobre o paciente que é transmitido para um receptor ou uma antena. O sinal dessa antena é levado para um conversor analógico digital e em seguida para um computador que reconstrói uma imagem do paciente. Diversos tipos de magnetos estão disponíveis para o sistema de ressonância magnética e eles compartilham o mesmo propósito: criar um campo magnético bem forte que possa ser medido em unidades de Tesla. O campo magnético do aparelho de ressonância magnética é mais ou menos de 30 a 50 mil vezes maior que o campo magnético da Terra. Tipos de magnetos: magneto permanente e eletromagnetos, que é dividido em magneto resistivo e magneto supercondutor. Magneto permanente pode ser feito com a força de seu campo com 0,3 Tesla. A desvantagem desse magneto é a impossibilidade de desligar a sua força do seu campo magnético. Magneto supercondutor é um material que perdeu toda a sua resistência à corrente elétrica. Quando isso acontece, grandes correntes elétricas podem ser mantidos sem o uso da energia elétrica. Descrição de magneto. No interior do magneto temos 3 bobinas, chamadas de gradiente X, Y e Z, que mais à frente estarei explicando um pouco mais sobre elas. Uma bobina de corpo e como acessórios a bobina de cabeça e bobinas de superfície. Bobinas de gradiente de campo magnético X. Ela altera o campo magnético e seleciona a corte sagital. Por que sagital? Por causa da sutura sagital craniana, que divide o corpo entre direita e esquerda. A bobina de gradiente de campo magnético Y, ela altera o campo magnético e seleciona a corte coronal. Por que chamado de coronal? Por causa da sutura coronal craniana, que divide o corpo entre anterior e posterior. Já a bobina de gradiente de campo magnético Z, ela altera o campo magnético e seleciona a corte axial. Um exemplo de corte axial, podemos imaginar um pacote de pão de forma, com suas fatias transversais. Retirando uma fatia desse pacote de pão de forma, temos um exemplo de corte axial.
Com isso, podemos entender que a ressonância magnética ela tem a capacidade de obter imagens multiplanares e uma maior resolução no contraste em relação aos tecidos moles. O que são bobinas de superfície? São bobinas que melhoram a imagem de ressonância magnética, sinal e ruído. A bobina de 12 cm permite fazer ressonância das extremidades de alta resolução. A bobina de 17 cm pode ser considerada universal, sendo empregada tanto no tronco como nas extremidades. A bobina de 22 cm serve para o reconhecimento da pelve. Aplicações clínicas. Contraindicações absolutas da ressonância magnética. Temos marca-passos, clipe de aneurisma ferromagnéticos, implante coclear, válvula protética de coração, bombas de infusão de medicamento interna, bombas internas de analgésico, a menos que certificada como segura para ressonância magnética, neuroestimuladores, estimuladores de crescimento ósseo, clipe de aneurisma gastrointestinal ferromagnético, clipe cirúrgico gastrointestinal ferromagnético. Embora não seja uma contraindicação absoluta, a gravidez é frequentemente considerada uma contraindicação no primeiro trimestre, por ser o mais crítico. A reprodução e a divisão celular ela ocorre com uma maior rapidez. Mas, se a paciente grávida for indicada para fazer o exame de ressonância magnética, tem que haver um consentimento clinicamente documentado. Um médico radiologista precisa fazer a aprovação antes que a paciente passe pelo escaneamento. Como é feita a ressonância magnética? Num horário marcado, o paciente irá chegar na clínica, será levado para uma sala de vestir, será feita uma anamnésia sobre uso de marca-passo, cirurgia prévia, medicamento que ele usou e o porquê do exame. Após assinar um termo de consentimento, ele é levado para a sala de exame, deitado na mesa e levado para o interior do aparelho. Durante a execução de corte de emissão de ondas de rádio, ocorre um barulho alto e incomodativo. Por isso é dado ao paciente um protetor de ouvido e junto à mão um dispositivo para chamar o técnico no caso de algum desconforto. Durante todo o tempo, o técnico fica numa sala ao lado, monitorando e se comunicando com o paciente. Após a finalização do exame, o paciente é levado para uma sala, se troca e é liberado. A duração do exame varia entre 15 a 45 minutos, dependendo do local a ser examinado. Paciente muito agitado ou claustrofóbico deverá avisar o técnico antes da realização do exame para que este possa tomar medidas adequadas. Em algumas situações, a sedação é necessária. E se o paciente for sedado, deverá ser monitorado de perto e a volta para casa não pode ser sozinho. Contraste. O contraste é geralmente aplicado pela veia por um técnico em enfermagem ou enfermeiro. Nós também temos o contraste via oral. O contraste popular é o gadolínio DTPA. Para que serve o contraste? Ele ressalta com uma maior facilidade no diagnóstico. Sem agente de contraste, a patologia ela aparece cinza. Com agente de contraste, a patologia ela aparece com as áreas claras no centro do cérebro. Indicações da ressonância: imagem cerebral para traumas, AVE, que é acidente vascular encefálico, nódulos e tumores em geral, que junto com a biópsia indica a presença de tumores e neoplasias. Avaliação do pescoço nas doenças da tireoide. Avaliação do tórax, investigação no abdômen, que indica infecções, lesões e até mesmo a quantificação de ferro do fígado. Por hoje é só. Se inscreva e compartilhe o canal. E não se esqueça, enquanto há vida, há esperança.